Um grupo de amigos decide passar um fim de semana numa cabana isolada na floresta, mas as coisas saem do controle ao libertarem sem querer um grupo de demônios assassinos. Uma noite alucinante trouxe uma quantidade de sangue sem precedentes e mostrou ao mundo o poder do cinema independente de guerrilha. 8 de espadas, 2 de espadas, valete de ouros, valete de paus. E venha conosco conhecer um pouco mais dessa história. O filme foi dirigido por Sam Raimi, sendo, na verdade, a releitura de um curta-metragem feito por ele mesmo com um orçamento de pinga chamado Within the Woods, que possui a mesma premissa e nunca foi lançado comercialmente. De alguma forma, ele conseguiu convencer um gerente de cinema local a exibir seu longa ao lado de The Rocky Picture Horror Show, impressionando a plateia que não esperava tamanho banho de sangue. Raimi escreveu, dirigiu e produziu Uma Noite Alucinante, mas a estrela do filme também está listada nos créditos como produtor. Bruce Campbell, amigo de longa data do autor, recebeu o título porque usou algumas propriedades de sua família como garantia para terminar a obra. Foram necessários fundos adicionais para concluir as filmagens, mas também para colocar o filme em 35mm, de forma que ele pudesse ser lançado nos cinemas. A misteriosa cabana usada como cenário do longa também era alojamento para os 13 membros da equipe de produção, com várias pessoas dormindo no mesmo quarto. As condições de vida eram miseráveis, pois a locação não tinha encanamento e os atores passavam dias sem tomar banho, adoecendo com frequência no clima gelado. No final da produção, eles estavam queimando os móveis da locação para se manterem aquecidos. Um orçamento tão apertado significava que Raimi não podia pagar por uma Steadicam, equipamento capaz de estabilizar a imagem mesmo com o operador em movimento. Então, ele teve que ser criativo mais uma vez, desenvolvendo sua própria versão não sindicalizada, batizada de Shaky Cam, usada para mostrar o ponto de vista dos espíritos malignos e deu à obra seu visual único. Foram construídas várias dessas geringonças, inclusive uma que acompanhava um ariete usado para quebrar portas e janelas, atravessando-o sem necessidade de cortes na edição. Como um mau presságio, logo que entrou na floresta, a van com a equipe de produção acabou se perdendo e levou 30 minutos até que fosse encontrada e rebocada. Além disso, o diretor acabou sendo perseguido por um bovino raivoso ao entrar em um campo para conseguir algumas tomadas, tendo que fugir desesperadamente por uns 100 metros até chegar à segurança. Em busca de um contrato, o filme acabou caindo no colo do distribuidor Irving Shapiro, que sugeriu o novo nome ao longa, até então chamado Livro dos Mortos, imaginando que os jovens detestariam ver algo com uma referência literária, e o colocou fora de competição no Festival de Cannes. Foi aí que o lendário escritor de terror Stephen King o viu, se apaixonou e escreveu uma crítica completa sobre ele, gerando hype na imprensa e um lançamento nacional via New Line Cinema, salvando o longa do ostracismo. Apesar do elenco pequeno, existem na verdade mais de 20 pessoas creditadas no filme. Devido às condições de trabalho insalubres, os atores acabaram se machucando com frequência. Os cílios de Betsy Baker, que interpreta Linda, por exemplo, foram arrancados no processo de remoção da maquiagem. Assim, os atores abandonaram o set, até que apenas Campbell e os cineastas permaneceram, e eles acabaram convocando alguns amigos para preencher estas vagas. Como os possuídos tinham que estar cobertos de maquiagem,
acabou ficando imperceptível a troca forçada do elenco. Para piorar a situação, vários sons infelizmente não foram gravados corretamente durante as filmagens, e os efeitos tiveram que ser refeitos nas salas de edição. Galinhas mortas foram esfaqueadas para replicar os sons de carne mutilada, e Bruce Campbell teve que gritar em um microfone por várias horas a fio. Em 2003, com as bênçãos de Raimi e Campbell, a obra foi adaptada para os palcos de teatro como um musical, que teve sua estreia em Toronto, antes de partir para uma temporada de sucesso, de crítica, não de público, nos Estados Unidos. Na versão original do roteiro, havia uma cena em que os personagens fumavam maconha quando ouviram a fita pela primeira vez. Sendo os atores metódicos que eram, o elenco decidiu fumar maconha de verdade e toda a cena teve que ser refeita mais tarde devido ao seu comportamento e risadas incontroláveis. Now, is it true? A lot of speculation about the first Evil Dead movie because it has gone down in folklore as this amazing achievement. There's talk and there's rumors. I don't know what's true and what's not true. Some people say that you guys got incredibly high for some of the scenes in the first Evil Dead. True or false? High. You're talking about marijuana. Yes. Is that it? Yeah. You're accusing me of smoking marijuana on national television, and you want me to actually say that I did smoke marijuana? We're in California, man. Yeah. Everyone here has a doctor's card, you know. Well, we did in fact smoke marijuana because we had heard in the famous Jack Nicholson Five Easy Pieces. No, Easy Rider. Easy Rider. That he smoked like 47 joints before he shot that scene. And we thought, well, if he can go on to become a very famous, notable actor, we can do the same thing. Right. And I had never smoked before. Right. I was 21, and You went from 0 to 47 joints? yeah. Well, we also found out that the weed in Tennessee was pretty good, apparently. Yeah. More powerful. Yeah. Yeah, and so we did not really film the scene successfully. Yeah. Everything kind of went into stereo, but I did discern voices of the crew going, this was a really bad idea, I think. So we filmed most of it over again, but we did continue to smoke marijuana because that's what our characters would have done. Uma Noite Alucinante é uma ode à podreira, misturando muito bem comédia e terror gore, sendo considerado uma referência absoluta do gênero, influenciando toda uma geração de cineastas e dando luz a um dos maiores e mais debochados anti-heróis da sétima arte. A franquia migrou para jogos eletrônicos, crossovers de quadrinhos e série de TV, gerando mitologia suficiente para preencher as páginas do Necronomicon 2 vezes. Em termos de fórmula, o longa é tão elementar quanto possível. Jovens, mais cabana na floresta, mais demônios, igual a sangue. Mas a criatividade de todos os envolvidos fizeram seu sucesso perdurar tanto quanto uma maldição kandariana. Curta, se inscreva, compartilhe este vídeo nas redes sociais e até a próxima!